Boa noite, seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do tema de O Amor Não Dói, com a psicóloga Jéssica, que vai estar aqui com a gente, trazendo novas perspectivas, novas opiniões, reflexões, e vamos aí trazer um novo caminho para tudo isso. Vamos chamar aqui. Eu já vou te chamar, Jéssica, para a gente começar falando do assunto de hoje, que tá muito, muito, muito incrível. Boa noite. Vamos. Um assunto muito, muito interessante. Vamos esperar ela entrar. Boa noite, Jéssica, tudo Boa bem? noite, tô joia. Vamos lá começar a O live de som hoje. e a imagem tá Tá ouvindo? ok? Tá, tudo bem. Tudo Qualquer ótimo. coisa pode ir falando aí que a gente vai Tá, ajustando de cá. certo. Então, o pessoal tá ouvindo? Dá um ok aí se vocês estão nos ouvindo certinho. Mas vamos começar conversando sobre o assunto de hoje, introduzindo. Eu pensei nesse tema porque é um assunto muito recorrente, né? De que as pessoas veem muito dentro dos atendimentos com essas crenças enraizadas, com esses pensamentos que vêm de muito tempo, que vêm muito fixado dentro delas, de que o amor dói, de que o amor é ruim, de que o amor traz tristezas, traz sofrimento, às vezes por um trauma que teve na infância, às vezes pelo relacionamento dos pais, pela família, algum relacionamento muito tóxico ali na infância, que ela acaba criando dentro dela esses contextos, esses pensamentos, e como vai passando o tempo, né, ela começa a atrair essas pessoas, ela começa a ter essas relações tóxicas e abusivas que a gente tem que dizer um basta para tudo isso, né? Inconscientemente, conscientemente, precisamos trazer essa conscientização para todo mundo, para liberar esses traumas, para liberar esses aprendizados, para a gente ter um relacionamento saudável, porque o amor não dói, o amor não pode doer, né? O amor é tranquilo, o amor é algo que enche a alma, o amor é algo que tem que transbordar, né? Tudo aquilo que dói a gente tem que retirar da nossa vida. Então, vamos falar um pouco sobre isso, que é um assunto muito importante para a gente debater um pouco sobre isso. Aí, se você quiser falar um pouquinho, Sim, você apresenta. sim, Amanda. E assim, começar apresentando, né, pro pessoal, que eu acredito que Sim, deve ter muitas pessoas aí que conhecem você, não me conhecem, mas não conhecem você, mas sim. para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Siqueira, eu sou psicóloga clínica e atualmente eu atuo na área de sexualidade e relacionamentos amorosos. Sou uma das psicólogas que integra a equipe do programa Florescer, que é um programa, é um núcleo onde a gente desenvolve estudos, consultoria, atendimento em gênero e sexualidade. E também integro a Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Psicologia aqui de Goiás. E esse tema que a gente vai falar hoje, ele é muito importante. Você começou a falar assim sobre os padrões, né? Sobre os comportamentos. E a gente vê isso muito. A gente, assim, não que isso seja regra, mas é muito frequente a gente ver pessoas, né? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente vê com mais frequência mulheres, né? As mulheres nesse lugar. E o quanto às vezes, por exemplo, ela repete esse padrão de viver várias relações abusivas. E quando eu coloco várias relações abusivas, às vezes nem só é a relação amorosa, é uma relação abusiva no trabalho, é uma relação abusiva com a família, com amigos, porque toda relação ela pode sim ser abusiva. E aí você percebe essa pessoa se colocando nesse lugar e repetindo esse modelo de relação. Então é importante a gente frisar aqui,
a gente vai falar de relacionamento amoroso, mas que isso pode se expandir para as outras relações, né? Sim, é o que eu falo bastante da questão da gente ter que se olhar nesse momento, né? A relação abusiva e tóxica, quando a gente entra dentro dela, mal seja amoroso, afetivo ou de amizade, família, não importa quem seja o outro, né, que está sendo abusivo, mas a gente tem que olhar para dentro, porque se você tá desequilibrada, se você não traz isso para dentro de você, todo esse amor próprio, toda essa autoestima, essa valorização, todas as áreas desequilibram, porque todos são um relacionamento, né? Não é só o relacionamento afetivo e amoroso, porque o relacionamento amoroso, ele vem como maior aprendizado, porque a gente se conecta mais, né? A gente tende, a mulher ainda mais, tende a ficar mais próximo e a depositar ali as expectativas dentro do relacionamento, né? Do parceiro, cria todas aquelas expectativas e é ali que ela se frustra. Mas às vezes ela já tem vários relacionamentos tóxicos e abusivos ao seu redor, de amizade, de família, né? Já vem trazendo aí, porque é uma coisa dentro, não é o outro, né? É sempre a gente que a gente tem que dizer um basta para não viver esses relacionamentos abusivos, né? E também tem a questão que muitas pessoas associam a relação abusiva só com aquela relação onde acontece a violência física, né? E quando a gente fala de relação abusiva, a gente está falando das diversas formas de violências que podem existir, né? Tem a violência física, tem a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. E agora, num fórum de feminicídio que teve aqui na cidade de Goiânia, que eu sou de Goiânia, gente, eu não sei se todo mundo aí... Eu também sou de Goiânia, né? Amanda, eu pensei que você não era de Goiânia, mas assim, aqui teve no último ano passado, teve um fórum de feminicídio, e aí as pessoas que desenvolveram o fórum, foram psicólogos, médicos, eles acrescentaram lá entre essas violências o abuso digital, né? Eu conheço as pessoas que desenvolveram e elas acrescentaram isso. Inclusive, elas devem estar aqui assistindo a live. E eu acho muito importante ter incluído isso, porque agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está vendo o quanto está acontecendo esses abusos digitais, né? Nessa situação onde as pessoas estão mais isoladas e mais relacionando virtualmente. Sim, sim. Porque essas relações, né, não só o físico, porque tem todas essas questões, porque o que a gente está se propondo, né, ali naquela relação abusiva, ela está em todas as áreas, né? Pode ser física, pode ser emocional, pode ser de todas as formas, porque se você está em um desequilíbrio e se a pessoa ali que está ali não se fortalecer mesmo, né? Não é colocar a vítima como um culpado e não é colocar a vítima como responsável, né? Daquela responsabilidade de ficar culpando e apontando o dedo, né? Mas e sim, para aquela pessoa também não cair naquele drama e ficar ali no canto dela e achar que todo o resto vai se resolver porque ela é uma vítima, né? Ela também tem que falar assim, chega, é a minha vida, os meus limites, é até aqui que as pessoas podem ir na minha vida, né? Eu vou me amar, eu vou me valorizar, porque muitas pessoas saem de um relacionamento abusivo e as pessoas criticam porque essa pessoa acaba caindo em outro, né? Aí ela fala, nossa, essa pessoa só atrai isso para a vida dela, será que ela não enxerga, né? Mas às vezes a pessoa realmente não enxerga tudo isso, né? Ela tá ali tão querendo se preencher e acha que é o outro que vai preencher ela, né? E não para um tempo assim, fala, nossa, pera, eu tava num relacionamento abusivo, eu vou olhar para mim, eu vou me cuidar, né? Eu vou estar ali me reconectando comigo mesmo para mim ter um relacionamento saudável, né? Isso é muito importante, né? Nós somos seres de potencialidades, né? E somos autores da nossa própria história. Só que tudo é um processo, né? Igual você falou, a questão do ser vítima. E ficar nesse lugar de vítima, né? Eu acredito que, assim,
pode acontecer de pessoas que têm a consciência que ela está sendo vítima e que ela não consegue sair disso, porque assim, para sair de um relacionamento abusivo, falando no contexto afetivo, amoroso, é muito importante que essa pessoa ela tenha uma rede de apoio. E o abusador, ele tem como principal objetivo tirar essa rede de apoio dessa vítima. Porque ele sabe que se algo der errado ali, essa vítima ela vai recorrer a essa rede de apoio e vai sair dessa relação. E ele, o que o abusador quer? Nesse jogo, ele não quer que essa vítima saia da relação. Porque para o abusador, mesmo que seja a nível inconsciente, essa relação é um jogo onde ele não está disposto a perder. Ele está disposto a sempre ganhar e virar o jogo a favor dele. Então, ele vai tirar a rede de apoio dessa vítima. E até que essa pessoa construa novamente essa rede de apoio, vincule a isso e saia, isso pode demorar, assim, um tempo. Agora, também, não podemos considerar que, às vezes, a pessoa reconhece que ela vive uma relação abusiva, ela reconhece que não está legal, que aquilo não é certo, que aquilo não é saudável, mas ela tem algum ganho nisso. E ela alimenta isso. Então, também pode acontecer? Sim, pode. A gente vê, às vezes, mulheres, assim, vamos colocar mulheres que é a maioria, né? Mas a gente vê mulheres, às vezes, que vivem relações abusivas e, em contrapartida, tem muitos luxos, né? Aí, que é mais comum da gente ver, assim, vive sempre, anda de carro importado, com bolsa importada, sempre tá no salão de beleza, e aí vai mexendo com isso. E às vezes ela não quer perder esse status. Então ela se mantém nesse relacionamento. Não é o saudável de acontecer? Não, não é o saudável de acontecer. Essa mulher, nesse lugar, ela também precisa ser conscientizada e se fortalecer para ressignificar essa relação, para terminar essa relação, enfim. Mas da forma como está funcionando, não é o saudável para acontecer, né? Exatamente, porque como você posicionou da questão da pessoa sair daquilo ali, é um processo mesmo, porque a pessoa que está ali naquele instante, até ela tomar essa conscientização, né, é um processo, né? Então você está ali dentro de um relacionamento onde você está sendo abusada, mas muitas das vezes as mulheres que estão sendo abusadas pelo outro também são abusadas por elas mesmas, por não se acharem, né, que ela tem valor, que ela merece, porque o que a gente às vezes ouve, que não é muito agradável, mas a gente ouve muito as mulheres falando que achavam que mereciam mesmo aquilo, né? Tipo, nossa, mas para mim ele estava me dando muito, né? Porque quando a gente não sabe o nosso valor, qualquer pouco serve, né? Então, até a pessoa tomar essa conscientização é realmente um processo dela entender, dela compreender aquele processo e saber o valor dela, né? E quando eu falo da questão de quando a pessoa sai desse relacionamento, ela realmente precisa de uma rede de apoio, de um terapeuta do lado, onde ela vai trazer para ela de novo, ela vai se reconectar com ela mesma, para ela não precisar passar mais por esses processos, né? Então, essa conscientização ela é muito importante para a pessoa que está ali vivendo, é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam muito de termine, 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 mas não falam, olha, estou aqui com você, né? Vou te ajudar, vou te auxiliar nesse processo. Porque a pessoa que está vivendo esse relacionamento abusivo, ela não tem esse amor próprio todo para falar, eu não mereço isso. E até ela ter esse pensamento, pode levar um tempo. E esse tempo pode ser, às vezes, fatal para algumas mulheres, né? Uhum. Mas isso nada mais é do que autoestima. A nossa construção de autoestima, ela é construída desde o momento. Vamos ali. Oi, Amanda. Jéssica, você tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo. Travou aí? É porque você falhou. Ah, tá. Aqui pra mim ficou normal, mas pode falar. Tá, Mas o que pode eu falar tava de novo. dizendo? Isso que você falou é a autoestima. E a autoestima, ela é construída, né? E a autoestima, ela é um dos pilares
do ser humano para, vamos dizer assim, para sustentar o ser humano de pé, para nos sustentar de pé, um desses eixos é ter uma boa autoestima. E quando eu falo ter uma boa autoestima, não é aquela autoestima super elevada e nem aquela super rebaixada, é aquela autoestima ok, de saber dos meus limites, eu saber respeitar esses limites, eu me amar, eu me valorizar, eu confiar em mim, confiar nas minhas potencialidades, é tudo isso. É aí que entra a questão. E se a pessoa ela não tem, é o que acontece? É por isso que muitas das vezes essas mulheres elas não conseguem terminar esses relacionamentos. Elas terminam e aí elas vão terminar. Aí quando passa um tempo, o cara vai lá, pede para voltar, né? E aí ela volta. Ou ela termina aquele relacionamento, passa por todo aquele processo de sofrimento, aí de repente ela vai lá, se envolve com outro. Porque o que acontece? O abuso ele vai acontecendo gradativamente, né? Ele não acontece assim. No primeiro encontro, a gente começou a namorar, aí a gente vai dormir o primeiro dia juntos, passar um dia juntos, já acontece uma agressão ali. Pá. Não, não é assim. Vai acontecendo de forma gradual e isso vai trazendo, né? Esse jogo vai mexendo aí até que chega ao ponto de às vezes até ser fatal, que é igual você falou. Então, quando a gente vai falar desse lugar de vítima, a primeira coisa que a gente tem que olhar a autoestima e a rede de apoio. E a rede de apoio é terapeutas, família, amigos, o tio da laranjinha, uma pessoa, uma pessoa que você pode confiar e que ela vai estar ali com você para poder te auxiliar nesse processo. Exatamente, porque esse processo que eu acho muito importante, né? O papel nosso de terapeuta nesse caso, eu acho muito assim relevante e muito importante para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo, porque é aí que entra todo o apoio de uma pessoa que vai trazer de volta para aquela pessoa a luz que ela não enxergava e ela entender, porque às vezes eu vejo muito também a questão de pessoas, que às vezes a pessoa vai conversar com outras pessoas sobre esse assunto e as pessoas jogam as crenças delas em cima daquele assunto e acaba, em vez de ajudar, atrapalha um pouco. Eu já presenciei um processo que a pessoa teve uma traição e a família, com as crenças dela, falaram que tinha que suportar porque tinha filhos. Então, às vezes, a pessoa está ali pedindo ajuda e outras pessoas que estão ali pegam as crenças dela. Então, no processo de sair de um abuso, é muito importante a pessoa procurar as pessoas certas para auxiliar nesse processo, porque muito comum a gente ver, porque realmente tem essas crenças, infelizmente, dos nossos ancestrais, das pessoas lá antigas, que traz essa submissão, essa coisa de que a mulher precisa estar no relacionamento, mesmo que esteja ruim, porque a mulher tem que ficar, porque é pecado, às vezes, a mulher sair de um relacionamento. Tem um filho, tem que criar, não pode sair, né? Então, tem todo um processo. As pessoas têm que se conscientizar para trazer essa parte de saber aonde pedir ajuda, né? Os lugares certos para pedir ajuda, porque às vezes as pessoas acabam atrapalhando com as crenças delas, né? Exatamente. A gente está vivendo, assim, uma época de transformação, né? Exato. A luta feminista já acontece há um tempo, mas e cada vez mais, né, tem avançado nesse sentido, assim, do lugar dessa mulher. Mas a questão, vamos pensar, a questão cultural, ela tem uma influência gigante, assim, gigante. E querendo ou não, a nossa sociedade ela se desenvolveu muito dentro, buscando como eixo, vamos dizer assim, desde o desenvolvimento histórico lá da época do cristianismo,
A questão religiosa, ela teve um poder muito forte no desenvolvimento da sociedade. E essa cultura, ela ficou muito e ela permanece muito. Então, é comum a gente ver, por exemplo, esses discursos em pessoas mais de idade. Lá, vamos pensar assim, com os nossos avós. A nossa geração, ela já pensa e vê isso de uma forma diferente. A geração depois da nossa, ela já vê essas coisas completamente diferentes. Então, eu consigo perceber muito essa diferença, geração de avós, a minha geração de pais e tios, a minha geração e a geração que veio depois de mim, e a que veio depois de mim. Porque a gente vê, por exemplo, ali os pré-adolescentes, os adolescentes de hoje em dia, você senta para conversar com um adolescente, você fica assim, meu Deus, né? Olha, vamos dizer assim, o acesso ao conhecimento que essa pessoa tem, olha a liberdade de expressão que essa pessoa tem. E isso é muito bom, porque não é que a gente está querendo impor um padrão que tem que ser assim, e que o daquela pessoa que acredita que na religião tem que ser assim, que é errado. O que a gente está querendo colocar é que, ok, você quer seguir essa doutrina da religião, para você é assim, ok, você pode seguir. Mas isso tem que vir aqui de dentro para que seja saudável e você consiga sustentar isso. Isso não pode trazer sofrimento. Porque a partir do momento que traz sofrimento, a gente precisa olhar para isso, respeitando a doutrina religiosa que você segue e não respeita, por exemplo, e se você não segue nenhum, respeitando também o seu desenvolvimento na sociedade, a cultura que você está inserido, os seus valores. E por aí vai. Eu vi que você colocou uma perguntinha aqui, você lembra qual que era? Era de onde vocês acham que vêm esses abusos? Tipo, de forma ampla, da sociedade? Você Da quer sociedade responder ou como um respondo? todo. Pode responder, você já está conversando. Tá. Olha, falando de relacionamentos, vamos pegar aí relacionamentos heterossexuais entre homens e mulheres, a gente vê isso muito da cultura machista, né? Onde o homem tem que ter o poder, a gente vê isso dentro da masculinidade tóxica também, que é algo que tem que ser discutido muito. E quando eu estou falando de machismo, não é só homens que são machistas, tem mulheres que são machistas também, né? E outra coisa também é aprendido, né? Às vezes aquela pessoa no desenvolvimento dela, ela aprendeu a demonstrar amor dessa forma. Então, ela vai repetir isso com todas as relações dela. E aí tem que ver, desconstruir a questão da forma como ela demonstra isso. Ela aprendeu a demonstrar cuidado controlando. Ela aprendeu no relacionamento dos pais que ciúme excessivo é cuidado. Então, possivelmente, ela pode ser que ela seja uma pessoa ciumenta ou ela seja a pessoa vítima de um ciúme excessivo. Então, tem essas coisas, mas cada caso é um caso. Não tem, tipo, um mais um são dois. Como você se posicionou a questão do machismo, é justamente uma coisa que a gente estava falando ontem, do masculino e feminino, né? A gente tem essa parte masculina e feminina dentro da gente, né? E o machismo, querendo ou não, a gente tem a parte masculina. E se a gente foi crescido com homens e que toda a família que teve essas crenças e tudo ao nosso redor, a pessoa cresce com essas crenças machistas também, né? Com esses sintomas, com esses pensamentos machistas. Porque a mulher, ela também pode comprar esses pensamentos, né? E da relação dos pais, né? Então tem todo um... Eu não tô te vendo. Tá tudo normal para vocês que estão vendo? Que essa internet eu tô te ouvindo, mas Você eu não tô te vendo. tá me escutando? Aí voltou. Vou mexer aqui, que daí dá pra ver por mim mexendo.
Continuando, tem a relação dos pais, né? Aquilo que a gente trouxe, né? Aquela bagagem, a relação que você teve com os pais, porque é o nosso primeiro contato com o relacionamento, né? Então, a gente vem também de crenças de ancestrais, né? Que é da nossa genética, né? Vem de traumas que a gente pode ter criado no decorrer da vida, pode vir de relacionamentos que a gente já teve, de amizade, não só afetivo, porque às vezes as pessoas acham que é só os afetivos, amorosos que a gente cria o abuso, né? Um relacionamento abusivo. Mas às vezes eu já tive pacientes que, tipo, um relacionamento de amigas que ela foi traída ali pela amiguinha, ali lá na infância, ela criou que as pessoas iam trair ela. Então, ela criou isso e isso remeteu ao relacionamento, porque o parceiro também é uma pessoa, né? Então, se ela tem que as pessoas sempre vão atrair, ela vai atrair aquilo para a vida dela. Então, é o processo de autoconhecimento, né? Da autoestima, da gente sempre se elevar e ressignificar todos esses pensamentos. Cada pessoa vai trazer um aprendizado, cada pessoa vai trazer um trauma diferente, cada pessoa vai trazer algo, mas a maioria deles, assim, quase todos, vem lá do passado, né? Vem ou da criança ou da família, de algum trauma que veio, mas é bem amplo, assim, a gente às vezes se surpreende até na sessão com algumas causas, né? Outra coisa que também, assim, outro ponto, né? Coisa não, que a gente também observa, é que nessas relações é muito comum a gente ver, por exemplo, envolvimento em relações abusivas em mulheres que elas são muito responsáveis, elas têm um senso de autorresponsabilidade muito grande, né? E aí talvez sustenta esse relacionamento, essa relação e tudo que acontece nessa relação, os abusos que acontecem aconteceu isso porque a culpa é minha. A gente vê também mulheres muito empáticas, porque o abusador ele vai lá, comete a violência e depois ele vai se fazer de coitado para culpabilizar a vítima. E aí, nesse movimento dela ser muito empática, ela acaba se colocando no lugar dele e reconhecendo uma culpa que realmente que não é dela, né? E a gente vê também mulheres que fogem muito de conflito. Não quero brigar, não quero discutir de relação. Melhor deixar pra lá, vamos deixar pra lá. E aí, nesse deixa pra lá, só vai postergando. E aí vai tendo esse padrão evitativo e não enfrenta o conflito de fato. Isso também é bem comum da gente ver. Tem mais uma pergunta aqui. Vocês acham que estampar a pessoa como vítima não gera um estigma que pode fazer as pessoas recuarem? Olha, a gente tem algumas literaturas que está trocando o termo de vítima para sobrevivente. As duas palavras têm um significado muito forte. Porque vamos pensar assim, em vítima, abusador e vítima. Vamos pensar, sobrevivente porque ela sobreviveu a algo que tipo, de alguma forma desestruturou ela por completo e ela sobreviveu a isso, ela sobreviveu a essa luta. E vítima no sentido de que ela não tem culpa, né? Ela não tem culpa por tudo que aconteceu. A culpa é da outra parte. A outra parte que abusou, a outra parte que extrapolou, a outra parte que feriu, a outra parte, enfim. Então, seria a vítima nesse sentido. E aí, quem fez a pergunta, se você pensa em outro termo, assim, pode compartilhar com a gente, porque eu nunca parei para pensar nesse termo de vítima que pode estigmatizar, essas coisas nesse sentido. Sim. Não sei você, se você já parou para pensar.
Sim, porque assim, esse termo de relacionamento abusivo, né, é algo muito polêmico de uma certa forma, em alguns pontos de vista, né? Foi até o que eu estava conversando com você, porque tem pessoas que pensam de uma forma muito drástica sobre o abuso, o relacionamento abusivo, né? Como o psicólogo e os terapeutas energéticos, que a gente cuida mais profundamente daquelas coisas mais energéticas, espirituais ali daquela situação, a gente vê de uma forma a vítima, né, não sendo algo muito drástico, muito, vamos supor, uma palavra, porque temos pensamentos e situações de uma pessoa estando ali num relacionamento abusivo e ela se posicionar de uma forma com que foi como que eu te falei da primeira vez, que ela coloca nesse posicionamento de eu sou uma vítima e coitada de mim, agora as pessoas vão ter que ir ali, agora a pessoa tem que me salvar e eu tô aqui. E não faz nada para melhorar e para ter esse melhor resultado, né? Então, a gente pensa mais nessa forma de se recuperar, né? Essa forma de estar ali se transformando para ela não estar trazendo. Eu acho os relacionamentos abusivos mais físicos, eles são muito pesados, né? Eles são muito drásticos. E a pessoa, a vítima ali naquele momento, ela está sendo muito fragilizada, né? E ela às vezes não se toma conta que da autorresponsabilidade não de ser agredida, mas de sair daquele movimento, né? De sair daquele relacionamento, de sair daquela posição que foi colocada, né? Então é muito importante a gente trazer apenas essa visão, né? De que uma vítima que está ali sendo abusada, ela também tem que ter a responsabilidade de querer sair não de uma forma onde ela não esteja consciente, sabe? Mas de uma forma em que ela tem essa responsabilidade de estar não trazendo mais esses abusos para a vida, né? Não trazendo essas dores para a vida dela, porque a gente é um ser sagrado, né? A gente é uma alma muito amorosa, a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, né? E todo mundo merece um amor que seja saudável, todo mundo merece um amor que seja incrível. Foi como você se colocou, que hoje a geração ela está mudando muito, ela está se conscientizando bastante, né? A gente crê que mais para frente as gerações dos nossos filhos e netos sejam diferentes, né? A gente acredita nisso, né? Que daqui para frente vai ser diferente com toda essa conscientização, com todas essas pessoas mudando os pensamentos para antes era aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Hoje já é diferente, hoje as pessoas estão se conscientizando para falar, chega, basta, né? Não é mais assim. Ver uma vítima ali sendo agredida, as pessoas estão tomando partido, né? Porque a gente já não vive mais naquela geração onde a mulher tinha que ser agredida porque era o marido, né? Ou era o pai ali agredindo uma mulher. Então, é uma geração, como você se posicionou da questão da nossa geração para frente, né? Que é a geração do chega, né? Do feminismo, de toda essa questão do machismo, até da homofobia, do racismo e todos esses movimentos, né? Então, é muito importante todos esses movimentos. Mas assim, a questão do ser vítima, eu entendo a vítima enquanto vítima desde ela ter sofrido uma violência psicológica até ela ter sofrido uma violência física. É a mesma coisa, por exemplo, vou fazer essa junção, mas eu nem sei se é não sei se é o politicamente correto, mas só que ali ela foi furtada, foi a pessoa que foi roubada, sei lá, R$ 2, a pessoa que foi
clonou a conta e roubou milhões de reais, para mim ela é vítima de um roubo, entende? É assim Sim. que eu vejo a palavra vítima, né? Esse conceito de vítima. Mas é aquela questão, assim, quando a gente fala vítima, a sociedade vai olhar com, como coitada, como a pessoa, aquela pessoa é incapaz, aquela pessoa, ela, ai, coitadinha, ela não tem força para poder sair disso, e pode ter esses estigmas, assim. Calma, que eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão nos ouvindo? Agora eu nem sei se alguém tá me ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Porque ela não respondia, eu achei que não, eu não tava entendendo nem ela. Calma aí, eu vou tentar chamá-la de novo. Aí, Voltei. agora te ouço. Eu achei que você não tava me ouvindo também. Eu não estava te ouvindo, estava mudo aqui também. Tava, não? Mas Ah, sim. voltamos. Mas Sim. deu para. Você conseguiu escutar o que eu disse? A última parte, não. O que eu estava falando da questão do ser Eu vítima, acho né? que as pessoas não estão te ouvindo. Vocês estão ouvindo Gente, agora? As duas? vocês estão me ouvindo agora? Eu tô te Ah, ouvindo. mas vocês estão me ouvindo? Mas eu acho que agora Responde tá. aí se vocês estão me ouvindo. Que eu tô te ouvindo. Ficou mudo de uma hora pra outra. Mas o que eu estava dizendo da questão da palavra vítima é assim, nem tanto o ser vítima, e sim como a Uhum. sociedade vê esse ser vítima, né? Porque a sociedade criou estigmas, né? E pré-conceitos, né? Do que é ser vítima. E aí pega tudo isso e coloca nesse lugar, né? Em relação a essa pessoa. Então não está na pessoa em ser vítima, em sim como a sociedade vê esse ser vítima e acolhe esse ser vítima. Sim, porque como você falou, eu não sei se eu soube me expressar bem, porque esse assunto de abuso, eu não costumo entrar nele, que já é algo que você já gosta de falar dentro do seu público, porque eu tenho pensamentos assim mais específicos sobre isso. Mas o ser vítima que eu estava falando, não sei se você conseguiu entender, mas às vezes o abuso emocional e psicológico pode ser mais traumático para uma pessoa do que o físico. Então, para cada pessoa, a gente somos seres Uhum. únicos, né? Então, eu vejo assim abusos da pessoa Exato. só psicológico, que a pessoa tem um trauma muito grande, né? Então, o que eu falo da questão de vítima é só para a gente cuidar com muito carinho dessa pessoa que passou por esse momento, para que ela não passe novamente por isso e que ela saia dessa posição, né? E ela não repita mais isso na vida dela, para ela ter um relacionamento saudável. Porque é possível, né? Uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, ela não precisa passar por esse relacionamento abusivo a vida Exatamente. inteira, né? Ela pode se transformar, ela pode ser incrível,
ela não precisa entrar nesse papel de vítima e ficar ali a vida inteira, né? Ela pode se Exatamente. transformar e ter um relacionamento incrível, pode ter um relacionamento maravilhoso, né? Mas é só esse ponto de vista aí que eu acho que eu me bananei ali na hora de falar, mas é isso Não, eu exatamente. consegui entender. E assim, e é exatamente isso, assim. Essa pessoa, ela tá nesse lugar, ok, ela tá nesse lugar. Tem um processo até ela se conscientizar disso? Tem um processo até ela se conscientizar disso. Se conscientizou, vamos trabalhar para desenvolver autonomia para sair disso? Vamos trabalhar para desenvolver autonomia e sair disso. E vamos construindo até que ela assuma a responsabilidade e saia desse lugar. Assumir a responsabilidade de sair desse lugar, mas não a responsabilidade por todas as violências que aconteceram. Sim, porque a gente fala da autorresponsabilidade, mas não anulando o que o outro fez, porque o que o outro fez é algo que tem que ser avaliado, é algo que tem que ser, às vezes, até criminalizado da parte do outro, né? Quando é algo muito, assim, que abusa muito da pessoa, né? E traz aquela insatisfação e toda aquela aquele trauma mental para a vida daquela pessoa, né? Mas, e sim da pessoa sair daquele relacionamento, né? E ela se tornar responsável pela vida dela. Não me anulando o abusador, porque ele existe, né? E existe várias pessoas assim, e homens assim. Infelizmente, a gente só não pode. A mulher tem que ser inteira, tem que se amar e saber o seu valor, os seus limites, para não ter essas pessoas na vida dela. Porque esses homens, eles se transformam ou eles vão ficar sem ninguém. Então, é essa a questão da gente estar trabalhando tanto na questão de conscientização, para a gente não atrair esses homens, para as mulheres não terem esses homens na vida dela. Porque eles existem, infelizmente, mas eles que fiquem bem longe de todas nós, né? É, e é importante a gente frisar, tá, gente? A gente falou, a maioria é a mulher enquanto vítima, mas existem mulheres abusivas aí sim. Existem relacionamentos homoafetivos onde acontecem abusos? Sim. Então, assim, não é uma regra. Pode acontecer com qualquer pessoa. Eu posso estar com a minha autoestima super ok, posso estar super bem e de repente seguir a minha vida e cair numa relação assim, posso, tá? Não é regra. Porque Claro, a gente, é diferente, mas a pode gente ser, pode fala acontecer do mesmo jeito. a gente fala da autoestima, né? Porque é um dos pilares, né? Mas tem outros fatores que levam a isso. A pessoa pode ter uma autoestima muito, muito boa, mas carregar um trauma aí pode trazer esse inconsciente, né? Pode trazer Uhum. algo para a vida dela. Então, a autoestima é um dos pilares, né? Mas tem todo um processo para a gente limpar todos os traumas, tudo que passou e tudo que aconteceu, né? E é tão importante a gente falar isso, porque assim, igual, se a mulher sai desse, vamos pegar esse exemplo da mulher, se ela sai desse relacionamento e ela não ressignifica isso, e vê isso, encara isso de uma outra forma, ou ela vai cair em um próximo relacionamento que seja abusivo, ou ela vai ser a abusadora da relação. Tem Porque muito, né, isso, dessas questões que a pessoa acha que todo mundo é assim, então eu também tenho que ser para me igualar ao outro, né? Eu tenho que ser abusadora também, porque todo mundo faz isso comigo, eu tenho que fazer com o outro, né? Ela passa a acreditar naquele mundo que só daquele jeito que existe, então eu preciso ser assim, né? Eu tenho que ser assim porque eu só atraio isso para minha vida. Não dá mais para ser a boazinha da história e só ficar levando, né? uhum, Eu é deixo assim. exatamente isso. Então é importante esse conscientizar, é importante esse ressignificar. E aí, por isso que é tão importante, se a gente estiver vendo uma relação assim, a gente ir lá ser a rede de apoio dessa pessoa, intermediar um meio para que ela consiga sair disso. Ou se você está vendo, está vivendo uma relação assim, né? Saber que você não está sozinha nesse mundão, né? Que você pode sim, que tem pessoas que podem te ajudar,
denunciar, né? Vamos aí, a gente tem se você está vendo um vizinho que está acontecendo algo nesse sentido, denuncie, ligue 180, denúncia anônima, faça a sua denúncia, para que, porque é muito importante a denúncia, porque é através disso, né, dessas, vamos dizer assim, dessas punições, é que as pessoas vão parar para perceber que isso é errado e que tem que se conscientizar para que isso não aconteça, que isso tem punição. E aí, às vezes, a punição, vamos aprender juntos da conscientizar e o sistema jurídico de lá e vai dando certo. Né? Porque tem que ter todo esse apoio, né? Porque um relacionamento abusivo tem os graus também, né? Tem uns mais leves, tem uns que as pessoas conseguem entrar e sair rapidamente, né? Tem uns que as pessoas demoram um tempo e tem umas que você denuncia e mesmo assim volta e fica lá naquele relacionamento, às vezes até nega que está sendo abusada, né? E todo esse processo, porque e essa pessoa é a que mais precisa de apoio, né? A que mais precisa de alguém ali para estar orientando e trazendo ela para o centro de novo, equilibrando essa pessoa, né? Porque uma pessoa que se submete a negar algo, assim, ela precisa de muito amor, de muito carinho, né? De muito, muito apoio mesmo. Uhum, exatamente. E eu vi aí que a Oliver comentou, né, a questão, cheguei a chamar a polícia. Às vezes ligar e chamar a viatura para poder vir não dá muito certo. E é por isso que a gente divulga muito esses canais de denúncia, o Disque 180, Disque 100, pela internet mesmo, se você acessar o portal eletrônico lá do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, você consegue fazer a denúncia lá eletronicamente, né? Buscar essas outras formas de fazer a denúncia. Mas é importante que sim, quando a gente estiver vendo, a gente meta a colher sim. Né? O meter a colher é nesse sentido. E se é sua amiga, é uma amiga ou é uma pessoa próxima, você falar para ela que ela tem que sair desse relacionamento, que ela é trouxa ou coisa do tipo, não vai ajudar, né? Não é por aí que a gente ajuda as pessoas, conscientiza as pessoas. Porque às vezes aquela pessoa ela não tem lugar para ir, ela não tem como se sustentar financeiramente, ela precisa, ela depende financeiramente desse abusador. Então tem uma série de fatores assim para que aconteça e ela tem esse rompimento, a tendência dela voltar depois da denúncia é bem grande. Exatamente, Então né? tem que Uma ir pessoa que está ajustando tudo. fragilizada, né? Quando ela se você trazer esses sentimentos negativos para ela, ela pode se sentir mais inferior, né? E afundar mais ainda dentro de uma relação abusiva por se achar mais inferior e mais inferior ainda, né? E uma pessoa que, e não só em relação afetiva, né? Em qualquer outra relação, a pessoa, até ela se conscientizar de que a gente falou, é um processo, ela precisa, né, desse apoio. Não trazer essa discórdia dentro da mente, porque às vezes a pessoa entra em desespero ali, já não sabe mais o que fazer e acaba ficando ali porque é mais confortável, né? Ela não precisa sair da zona de conforto dela. Essa questão dessa crença de que não se mete a colher, né? É uma crença assim que eu ouvia da minha infância, ela ainda era muito latente, assim, né? A gente, às vezes a gente não tem muita noção do tempo, porque as coisas estão mudando muito rápido. De uns 10 anos para cá mudaram tantas coisas, a geração está mudando tanto, que na minha infância era muito assim, a gente via um vizinho brigando, arrebentando a mulher lá na rua, não se mete, porque depois a pessoa volta
e você sai como culpado, né? Ah, não se mete porque senão vai acontecer alguma coisa e você... Então, até o pensamento da pessoa, tipo, ah, não se mete porque a mulher sempre vai voltar, porque ela é submissa, né? Ela precisa voltar, porque ali é o lar dela, para onde ela vai. Tipo, né? Não tem o porquê da gente se meter, porque a gente só vai separar e depois eles vão se resolver, porque a mulher tem que estar ali, né? A mulher não pode sair dali. Ele é o lugar dela. Ela merece aquilo ali, né? Então a gente está mudando bastante, né? E é por isso que esse momento que a gente está tendo aqui, ele é muito importante. Porque o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse momento, a gente está indo contra ao que as músicas colocam. Porque o tempo todo as músicas, as músicas de N gêneros aí, a gente vê canções onde colocam e romantizam essas relações, onde acontecem esses controles, esses ciúmes, enfim. A gente está indo contra filmes, contra contos de fadas. Então, é algo assim, trabalho de, vamos colocar um trabalho de formiguinha, porque o que essa live, em meio a toda essa mídia, em quantitativamente falando, ela é pequena, mas qualificamente falando, ela é muito maior. Então, não é que não possa escutar esse tipo de música, mas você tem que entender que ali é uma música que está falando de um contexto e que aquele contexto não pode ser aplicado à sua realidade. Sinônimo de amar não é sofrer, não pode ser sofrer, gente. Não Não. pode. Porque até a gente vê muitos desenhos, né, que a gente assistia que os príncipes, eles tinham que salvar as princesas, né? Porque a mulher, ela precisa de ajuda, ela precisa do homem, colocando a mulher como se ela fosse algo tão frágil que ela não conseguisse estar sozinha, né? Ela precisa de alguém, porque você não vê um conto de fadas onde a mulher é solteira, onde a mulher é feliz sozinha, né? Então você já cresce falando para o seu cérebro, eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Sem ele, não existe princesa feliz. Tem um relacionamento, né? Sempre quando ela tá sozinha, ela tá buscando, né? O príncipe encantado, tá ali naquela luta. E o que você fala, até a questão de filmes e músicas, é o que a gente fala em todo o contexto, não só em música e filmes, em qualquer área da nossa vida. A gente não tira nenhum sentimento ruim, a gente não tira os ciúmes, a gente não tira a dor, a gente não tira o sofrimento. A gente aprende a lidar com eles, né? A gente aprende a lidar com eles da melhor forma para que isso não atrapalhe. Então, quando você estiver tendo um sentimento ruim, de raiva, você vai falar, opa, agora eu estou tendo uma raiva, calma aí, eu sei me controlar, eu sei lidar com isso e trazer todo esse centro, porque você tem um controle da sua vida. É igual você tá ouvindo uma música e você não precisa desligar e sair correndo, né? Sair desesperadamente, mas A você partir de falar. hoje eu não escuto mais essas músicas. Não dá. Porque você simplesmente fala, não, é legal a música, eu toco ali e tal, mas isso não me representa e tá tudo bem. Tipo, não, eu tô sabendo que isso não é algo que eu quero pra mim, tá tudo bem. É você saber lidar, né? Porque a sociedade ainda tem algumas coisas que vêm muito assim, né? De abuso, de colocar a mulher como submissa e ter aqueles príncipes encantados e toda aquela dependência da mulher, né? Que tem que depender do homem e tudo mais. É só a gente saber lidar, né? E conscientizar o máximo de pessoas para que pense, não que a gente esteja certo, assim, totalmente certos e, né, ter o dono da razão, mas trazer a verdade da pessoa, né? Com que ela sinta no coração dela a verdade, né? De tudo isso, em que ela traga o amor, não importa de onde esteja. Não sendo do sofrimento e da dor, ela pode trazer o amor do jeito que ela quiser trazer, né? Uhum. Todos os sentimentos, sentimentos, emoções, eles são natos. A gente vai sentir eles em algum momento. Não é que eu tenha que tirar esse sentimento ou que eu não possa sentir isso. A questão é eu equilibrar para saber como lidar com isso e como expressar ele, né, de uma forma saudável. Então,
É isso que precisa ser ajustado e é isso que as diversas linhas de terapia, seja na área da psicologia, na área holística, na área corporal, enfim, vão ajustar. Exato. Até um processo que eu passei quando eu comecei nas terapias é achar, né, que a gente ia tirar todos os sentimentos ruins. Eu, tipo, nossa, tô É livre da ruim, então, dor, do ó, sofrimento. vamos, sai. Nossa, eu nunca mais vou sentir ciúmes na minha vida, né? Porque eu tirei os ciúmes, nunca mais, eu sei, né? E nesse processo a gente vai entendendo, né? Que esses sentimentos ruins, eles fazem parte de um aprendizado, de um processo. A gente precisa ter todos os sentimentos e a gente precisa apenas lidar com eles, né? Não com que esse sofrimento traga gatilhos, né? De traumas e coisas, mas a gente tá ali naquele processo, acolher aqueles sentimentos, acolher todos eles e saber lidar com eles. A gente tirar é igual a pessoa chegar na sessão e falar que quer tirar os ex da vida dela, né? Tipo, do coração dela, como se fosse possível. É a sua história, é a sua vida, né? A gente só tem que saber colocar eles no lugar certo para que eles não atrapalhem o seu presente, né? Eles fiquem lá no passado, é a sua história. Você não tem que negar isso, né? Você negando eles, você está negando que você viveu os seus aprendizados, o seu processo, tudo que aconteceu na sua vida. Então, a gente todos os sentimentos e questões a gente tem que saber lidar, né? Todo o processo ele é válido, todo aprendizado ele é bem-vindo. É igual eu falo, eu costumo falar muito que a dificuldade, toda dificuldade tem um aprendizado, mas a gente não precisa da dificuldade para ter um aprendizado. A gente pode aprender pelo sofrimento. A gente pode aprender pelo amor, sem ser pelo sofrimento, sem ser pela dor, né? Existe sim os aprendizados pela dor, mas não precisamos da dor para ter aprendizado, né? Exatamente. A gente está quase acabando. Se alguém tiver alguma pergunta para a Eu gente, tava olhando isso aqui agora. se a gente tiver alguma pergunta para a gente ir respondendo, tá faltando 2 minutinhos. Acho que não vai ter, não. Mas de antemão agradeço muito o convite, viu? Nada, muita gratidão por você Gostei. compartilhar todo o seu conhecimento aí na área de. Você é mais focado na área de abusos, né? E todo esse consentimento aí da sua área, de tudo que você faz. Gostei do papo. E Agora o gratidão pessoal. mesmo por ter, por ter vindo, por ter trazido esse assunto que é tão importante, né? Que é necessário a gente se conscientizar, a gente trazer essa consciência de que a pessoa precisa de sair, né, de um relacionamento abusivo e trazer o amor de verdade, né? Porque o amor não dói, o amor não é sofrimento, o amor não é tristeza, não é abuso, né? Se a pessoa vive um relacionamento abusivo e tóxico, ela precisa se conscientizar para sair, pedir ajuda e pegar todo o suporte que tem ao seu redor para conseguir ter um relacionamento saudável, que é possível para todo mundo, né? Todo mundo merece, nós estamos aqui não só para ter sofrimentos, é um processo, né? O amor não precisa doer. Isso. Todo mundo merece um amor saudável e um amor que traga paz e um amor. Não é que não vai ter brigas, não vai ter desentendimentos nas relações, mas isso não pode te gerar sofrimento, angústia. Isso não pode desencadear outros processos depressivos, ansiosos, enfim, que a gente vê também. Então, sinônimo de amar não é sofrer. Amor não pode ser dor. Amor não é isso que você falou. Exatamente. Exato. Mas gratidão pelo convite. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que está falando aí que gostou da live. E é um tema que podemos ficar aqui várias e várias lives falando, né? E mais Exato. uma vez, obrigado você e todo mundo que participou.
Exato, conteúdo goiano, é. Ó, mas eu não sabia que você era de Goiânia, eu fiquei surpresa. Eu Eu tava também jurando não. que você era lá do sul. Confesso. Ah, gratidão para todo mundo. A gente vai 5 segundinhos, mas